O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus apóstolos: Não tenhais medo dos homens, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai sobre os telhados. Não tenhas medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aqueles que podem destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele, diante do meu Pai que está no céu. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Gente santa de Deus, com alegria chegamos a este 12º domingo do tempo comum. A gente cantava no Salmo: Atendei-me, ó Senhor, por vosso imenso amor. O Senhor nos atende, não é por merecimento nosso, porque a gente é bonzinho, porque a gente faz as coisas. Ele nos atende pelo amor, porque Ele nos ama. Então a gente não consegue negociar com Deus as coisas. Ah, Senhor, faz isso para mim, que eu faço isso para ti. Não se negocia com Deus, né? Deus nos atende pela misericórdia, pelo imenso amor dEle. Daí a gente entende isso que nós cantamos no Salmo: Atendei-me, ó Senhor, por vosso imenso amor, quando a gente compreende também um pouquinho daquilo que a gente leu na segunda leitura hoje, que é a carta de São Paulo aos Romanos. São Paulo explica para a gente, né? Ele está explicando aos romanos. Hoje nós somos os romanos aqui, a quem Paulo dirige essa palavra. Ele diz: por um homem entrou o pecado no mundo. Qual foi esse homem? Qual foi? Adão, nosso primeiro pai, primeiro homem. Entrou o pecado, a desobediência. Por um homem entra a salvação. Qual esse homem? Jesus, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Mas olha como é que Paulo, depois que ele explica isso, ele termina dizendo assim, ó: mas isso não quer dizer que o dom da graça de Deus seja comparável à falta de Adão. O dom da graça de Deus não pode ser comparado à falta de Adão. A falta de Adão foi uma desobediência. Deus disse para ele: pode comer de tudo, menos do fruto do centro do jardim. Ele foi lá e desobedeceu, foi seduzido, se deixou seduzir. O mal, a serpente, o símbolo do mal, é enganador, é ardiloso, é astucioso, enganou. Mas Paulo deixa claro para a gente: o dom da graça de Deus não pode ser comparável à falta de Adão. A transgressão de um só homem levou a multidão humana à morte. Porque quando Deus diz para Adão: não podes comer desse fruto, se comeres... Como é que terminou o versículo bíblico? Não comas do fruto do centro da árvore da vida, se comeres desse fruto, morrerás. O salário do pecado é a morte. Então estava muito claro. A transgressão de um só homem levou a multidão humana à morte. Porque é o pai dos homens, o Adão, o primeiro homem. E Deus diz claramente: se comeres, morrerás. Então é o pecado, e é o salário, é a morte.
mas foi de um modo bem superior que a graça de Deus, ou seja, o dom gratuito de Deus, concedido através de um só homem, Jesus Cristo, se derramou em abundância sobre nós. Então é muito maior a graça de Deus, é muito maior o dom de Deus. O pecado, a morte já está destruída, o salário do pecado já foi destruído, Cristo destruiu. Então não vence mais, só vence se nós nos entregarmos de volta. Nós já somos vitoriosos em Cristo, somos ressuscitados, eu e você. Só não ressuscitaremos para o reino se nós nos entregarmos de volta ao erro, ao pecado, à morte. E você tem medo disso? O texto do Evangelho de hoje, de Mateus, no capítulo 10, tem uma notícia muito boa para dizer. Jesus repete isso várias vezes nas Sagradas Escrituras, Deus Pai já repetia no Antigo Testamento, e a palavra é: não tenhais medo. E aí eu faço uma pergunta para você responder no silêncio do seu coração: do que você tem medo? Hoje de manhã eu fiz essa pergunta para as criancinhas, tinha as criancinhas aqui da IVC. De bicho-papão, pai, padre. Nem de bicho-papão as crianças não têm mais. Eu que falei que eu tinha medo do homem da capa preta hoje de manhã para as crianças. As crianças nem sabem mais o que é o homem da capa preta. Ninguém teme mais o homem da capa preta. Mas você tem medo do quê? Pensa um pouquinho. Do que você tem medo? De ficar doente? De morrer? De perder o salário? Perder o emprego? Perder alguém da família? Aí Deus diz, desde que Ele chamou Abraão, para Abraão ser o pai do povo, e Abraão ficou com medo, porque Deus deu para Abraão um desafio. Ele morava em Ur, na Caldeia, e Deus pede que ele saia da cidade, dos parentes, dos amigos, vá para um lugar que ele nem imaginava. Ele teme, e Deus diz: não tenhas medo, estarei contigo. Depois o povo se perde nos erros, nos pecados, na adoração aos falsos ídolos, e Deus envia Moisés para Moisés libertar o povo do Egito. Moisés teme, Deus diz: não tenhais medo, o Espírito Santo falará por vós. E assim, com os profetas, profeta que a gente ouviu na primeira leitura. Qual é o profeta da primeira leitura? Começa com Gere e termina com Mias. Jeremias, o profeta da primeira leitura. O que é que o profeta da primeira leitura diz? Ele fala para Deus dos medos dele, porque ele foi chamado por Deus para anunciar, para ser profeta. A palavra que ele anuncia incomoda o poder daquela época. E ele mesmo, Jeremias, tem medo da palavra, porque a palavra, ela coloca nele uma urgência de decisão. Então a palavra também que ele anuncia também é para ele. Como a palavra que eu anuncio é para mim, como a palavra que você anuncia é para você. O ouvido mais perto da minha boca é o meu próprio ouvido. O Jeremias teme, e ele diz, na primeira leitura, capítulo 20 de Jeremias: eu ouvi as injúrias dos homens, ouvi os homens espalhando medo ao meu redor, ouvi os homens todos gritando: denunciai, denunciai, denunciai. Todos os amigos, eu disse inimigos? Não. A palavra diz: todos os amigos. Todos os amigos observavam minhas falhas. Diziam eles: talvez ele cometa um engano e nós poderemos apanhá-lo. Os amigos que observam as nossas falhas ficam pertinho da gente para ver a hora que a gente vai dar uma bola fora, para apanhar a gente. Tem esses amigos. Tem esses que ficam gritando: denunciemos, denunciemos. Tem os que ficam torcendo para que a gente erre, para que a gente caia. Tem os que tramam contra nós. Tem os que chegam a falar contra nós. Temos aquele cunhado que falou mal da gente para um monte de pessoas. Temos aquele vizinho que fala mal da gente para os outros vizinhos. Temos amigos da pastoral aqui da igreja que falam mal da gente para outras pessoas da outra pastoral. Temos amigos do nosso grupo da igreja que falam mal da gente para os amigos do outro grupo. O Jeremias está dizendo: os meus amigos me observam para ver as minhas falhas e me apanhar. Ele teme isso. Mas aí olha o que Deus diz para ele:
o Senhor dos exércitos, que prova os homens, o Senhor está ao meu lado como forte guerreiro. Por isso aqueles que me perseguem cairão vencidos, por não terem tido êxito, eles se cobrirão de vergonha. O que a palavra de Deus ensina para a gente, filhos? Não sou eu, não é você que precisa fazer justiça com as próprias mãos. Não é porque o teu cunhado sai por aí falando mal de você para todo mundo, que agora você vai amaldiçoá-lo ou falar mal dele para outras pessoas. Não é porque o teu vizinho fala mal de você para os outros vizinhos, que você vai amaldiçoar esse vizinho, senão você não é cristão. O cristão tem que agir diferente, tem que agir como Cristo, em persona Christi. Então, se o teu cunhado fala mal de ti, tu reza nas tuas orações por ele. Deus abençoe, que ele se converta, que ele não fale mais mal de ninguém. Mas você não vai lá agredir, não vai lá responder na mesma moeda, não precisa. Violência só aumenta a violência, malquerência só aumenta a malquerência, ignorância só aumenta a ignorância. Reza. A palavra pede para que a gente reze pelos que nos amaldiçoam, pelos que nos querem mal. A gente tem que rezar por aqueles que estão tramando contra a gente. Vamos ver a hora que o padre cair, vamos esperar. Ele não pode ser santo a vida toda, uma hora ele vai vacilar. Quando ele vacilar, a gente tripudia em cima dele. Não posso crer que essas pessoas vão para o inferno, não quero. Eu rezo por elas. Deus abençoe esses meus inimigos, que eles se convertam e que um dia eles venham rezar por mim. Veja, filho, eu lembro de uma coisa importante, que a palavra é mão dupla. A palavra de Deus serve para aquelas pessoas que tramam contra mim, mas só que eu posso em algum momento ser o que tramo contra os outros. Pode ser que em algum momento seja eu esse cunhado falando mal do meu cunhado. Pode ser que em algum momento seja eu esse vizinho falando mal do meu vizinho. Pode ser que em algum momento seja eu tramando que um padre amigo meu caia, para que depois eu possa dizer eu sou melhor do que ele. E aí eu também tenho que me regular pela palavra de Deus. E se esses são meus medos, como eram os medos de Jeremias, os medos de ser traído, perseguido, Jeremias se coloca diante de Deus e o Senhor Deus diz para ele: não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Nós temos que colocar a nossa alma em Deus. E aí, filho, se estamos em Deus, onde melhor a gente poderia estar do que guardados em Deus? Só que não é fácil humanamente. Por isso é que precisa dos nossos exercícios, exercício de oração diária, as nossas devoções, nossa adoração ao Santíssimo Sacramento, nossa confissão, nossa comunhão, nossa leitura da Palavra de Deus, para que a gente encontre força. Porque o Senhor diz, naquele tempo aos apóstolos, capítulo 10 de Mateus: não tenhais medo dos homens, pois nada há de encoberto que não seja revelado. Então, se tem homens tramando contra você, no escondimento, vai lá e fala por trás, vai lá e... nada há de escondido que um dia não seja revelado. Deixa que as coisas que não são de Deus vão cair por conta própria. O conselho de Gamaliel. Não te importa, não gasta teu esforço. A vida, filhos, a vida demora muito para passar ou a vida é breve? A vida é? Você quer perder tempo? Não. Mas se a gente não cuida, filhos, se a gente não está atento, a gente gasta tempo e energia para se defender de quem fala mal, para maldizer outras pessoas, porque a gente tem medo. Mas a palavra de Deus diz: não tenhais medo. Aproveita, ao invés de ficar revidando ataques, vai viver a tua vida, vai ser feliz e vai gastar um tempinho para rezar por essas pessoas. Não tenhas medo, pois nada há de encoberto que não seja revelado. O Senhor diz mais uma vez: não tenhas medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. O Senhor faz uma comparação com os passarinhos, filhos queridos. E Ele diz: não se vendem os pardais por algumas moedas, né? Um pardalzinho. Na época de Jesus eram umas moedinhas de nada que se vendiam um pardalzinho. A gente vê os passarinhos para lá e para cá voando. De vez em quando a gente encontra um passarinho morto no chão, né? Estava voando, de repente teve um mal súbito, morreu. Aí o que a palavra diz? Olha,
Nenhum desses passarinhos cai do céu sem o conhecimento de Deus. E aí Jesus pergunta, se Deus conhece assim os passarinhos que são vendidos por algumas moedinhas, quanto mais você, que é um filho amado, que é um destinatário da salvação, do reino, da glória. Se Deus cuida assim dos passarinhos, lá no outro texto do Evangelho ele diz, olha os lírios do campo, que não costuram, mas o Senhor os veste. Olha os passarinhos que não plantam, mas o Senhor os alimenta. Se Deus cuida assim dos lírios, das ervas que hoje existem, mas são lançadas fora, quanto mais vai cuidar de você, filho. Então não entra naquela pilha de dizer eu rezo e Deus não me escuta. Eu vou à missa e nada acontece. Não é isso, né, filho? O mundo, Deus criou, estabeleceu regras. Ele não interfere mais nas regras da criação. Quando ele interfere, acontecem os milagres. Mas ele deixa a coisa acontecer. Ele criou, é assim que funciona. E vai funcionar desse jeito. Uns morrem mais cedo, outros mais tarde. Uns ficam doentes, outros morrem com saúde. Saberemos isso na eternidade. O que importa é deixarmos a nossa vida nas mãos de Deus. Não termos medo porque o Senhor Deus nos cuida, porque nós valemos muito mais do que os pardais. E darmos testemunho do Senhor, porque aquele que se declarar em favor do Senhor diante de Deus, esse, o Senhor Jesus, defenderá também no juízo. Aquele, porém, que negar Jesus Cristo diante dos homens, também será negado por Jesus diante de Deus Pai. E uma forma de negar Jesus é não acreditar que Ele está com a gente, que Ele nos defende, que Ele nos protege. Uma forma de negar é não acreditar que Ele age na nossa vida, é não perceber os sinais dEle. É quando a gente faz o exercício de olhar para trás na vida da gente, ver quantas vezes nós pedimos para Jesus uma coisa, Ele nos deu outra, e hoje a gente entende que Ele deu aquilo que a gente precisava e merecia. Então, talvez hoje você esteja no momento de dizer, Deus não me ouve. Deixe esse momento passar, porque lá na frente você vai ouvir, vai entender que Deus, mais do que estava te ouvindo, Ele estava caminhando do teu lado, te levando no colo, como diz aquela música. Pergunto de novo, aliás, eu não, o Evangelho, né? Do que você tem medo? E Jesus te diz, não tenhais medo. Que a palavra de Deus, filhos estimados do meu coração, nos ajude a ganhar a vida eterna. Quem não tem medo, repete com força. Que a palavra de Deus nos ajude a ganhar a vida eterna. Amém. Oh, glória a Deus. Louvado seja